Olá, alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos iniciar a semana 2 do PET volume 2 de língua portuguesa, referente ao segundo bimestre. Então, nós temos o eixo temático, tema, tópico, habilidades, conteúdos relacionados, interdisciplinaridade e o tema continua sendo conto, parte 2. Olá, querido aluno. Você continuará estudando o gênero textual conto. Nesta semana, abordaremos aspectos relacionados ao tempo da narrativa. Uma boa semana de estudos para todos. Breve apresentação. O conto é uma narrativa ficcional que apresenta uma história na qual atuam personagens em um espaço e tempo definidos. Para saber mais, consulte o site O Tempo na Narrativa de Ficção, Recanto das Letras, disponível em www.recantodasletras.com.br. Teoria literária. Então vamos às atividades. Essa semana 2 ainda se refere ao conto O Menino que Escrevia Versos. Tá? Então, o que você achou do conto O Menino que Escrevia Versos? Gostou? A proposta desta semana é trabalharmos aspectos relacionados ao espaço e tempo da narrativa. Preparados? Preparadas? Mas antes, releia o conto para dar continuidade às suas atividades. Então, antes de vocês começarem a fazer as atividades da semana 2, peço que vocês releiam o conto da semana 1. Não tem necessidade de eu ler aqui, E vocês leiam para vocês darem conta de fazer as atividades. Para vocês lembrarem, o que toda a história, a narrativa, o tempo, o espaço do conto. Então, em uma narrativa, todas as ações se desenvolvem a partir de pontos de referência, no espaço ou no tempo. Esses pontos ajudam a situar as ações umas em relação às outras e funcionam para o leitor como pontos de apoio à interpretação e compreensão da história contada. Em O Menino que Escrevia Versos, há 2 referenciais espaciais. Quais são eles? O conto O Menino que Escrevia Versos acontece em 2 espaços, 2 locais. Quais são esses 2 locais? Tá bem explícita essa informação no texto. Então, um local, é onde a mãe levou o menino para consultar, então é o. E o outro local é onde o menino mostrou que ele escrevia os versos, que o pai não gostou, que aí o pai falou, obrigou a mãe a levá-lo ao médico, ao consultório do médico. Então são esses 2 locais, tá? Então, um foi onde ela levou o menino para consultar e o outro foi onde foi a descoberta, do fato do menino escrever os versos. 2. O tempo organiza a sucessão das ações e permite que o leitor perceba uma sequência, o que acontece antes e o que acontece depois. Mas o antes e o depois só podem existir e fazer sentido para o leitor quando se estabelece um momento de referência no tempo. Qual é o momento de referência da narrativa O Menino que Escrevia Versos? Então, no conto, de Mia Couto, a consulta médica, ela funciona como esse momento de referência. Por quê? Porque é a partir da consulta que a gente consegue identificar o que aconteceu antes e o que aconteceu depois, É a partir desse momento de referência que o antes e o depois ficam bem definidos, O que é o antes? O antes é em que o narrador conta os motivos que levaram os pais do menino a consultar um médico, a respeito do filho, e um depois é o que aconteceu após a consulta, O que aconteceu após a consulta? O menino foi internado na clínica do próprio médico. Então, o momento de referência aí, já falei, voltem, que vocês vão conseguir colocar. 3. Em uma narrativa, os tempos dos verbos empregados nos ajudam a compreender essa estrutura das relações entre o antes e o depois. No conto lido, pode-se notar que os verbos expressam as ações diretamente relacionadas com esse momento de referência. Letra A. No trecho, o pai da criança, mecânico de nascença e preguiçoso por destino, nunca espreitara uma página, ou seja, nunca leu, uma página de livro.
Lia motores, interpretava chaparias, tratava bem, nunca lhe batera, mas a doçura mais requintada que conseguira tinha sido em noite de núpcias. Os verbos em destaque estão em um tempo da conjugação verbal chamado pretérito mais que perfeito, simples do indicativo, né? O pretérito mais que perfeito do indicativo. Qual é o momento referência dessas ações? O que essas formas verbais indicam? Que sentido essas formas verbais assumem no texto? Então, qual que é o momento de referência dessas ações? É o antes, né? Essas ações aí estão mostrando o que aconteceu antes da consulta. O antes do momento referência, né? O momento referência é a consulta médica, né? O momento da consulta. Então, esse espreitara, batera, conseguira, esses verbos aí no pretérito mais que perfeito, eles estão indicando os momentos antes, estão indicando antes da consulta. E o que essas formas verbais indicam? Elas indicam ações, né, como eu já havia dito, que aconteceram no passado antes de outra ação também passada, né, porque a consulta também é tratada numa ação passada. Que sentido essas formas verbais assumem no trecho? Né? Elas ajudam a construir as relações temporais da narrativa, indicando que essas ações aconteceram antes do momento referência. A letra B. Além de ser empregado nos diálogos, o tempo presente do indicativo ocorre em vários outros trechos da narrativa. Por exemplo, ela hoje até se comove com a comparação. Perfume de igual qualidade, qual outra mulher ousa sequer sonhar? Então, nós temos aí o verbo comove e o verbo ousa. Pobres que fossem esses dias, para ela tinham sido lua de mel. Por que isso ocorre? Que sentido essas formas verbais assumem em tais trechos? Indica, né, porque indica uma ação que remete ao tempo atual, né? É como se estivesse falando no hoje, né? Ela hoje até se comove, está falando no hoje, né? Qual outra mulher ousa sequer hoje a sonhar com o que aconteceu? Assumem um fato ocorrido no tempo presente depois da consulta médica, né? Que a consulta médica é o momento referência. Mas essas ações aí todas já aconteceram, né? Vamos analisar a narrativa. Essa narrativa, esse conto é um conto que foi narrado, algo que já passou. Mas aí, de acordo com os elementos da narrativa, né? Esses verbos estão no presente porque estão narrando, né? Estão nos remetendo ao tempo atual, né? Assumem um fato ocorrido no tempo presente, que é o depois da consulta. Letra C. No conto lido, em quais situações foram empregados verbos no pretérito perfeito do indicativo? O verbo no pretérito perfeito do indicativo, né, eles foram empregados para indicar ações diretamente relacionadas com o momento da referência, que é a consulta médica. Então, os verbos que estão indicando o momento da consulta médica, eles estão no pretérito perfeito do indicativo. Número 4. Há na narrativa certos indícios que nos permitem distinguir os momentos uns dos outros. Letra A. Quais são os 3 momentos ou épocas claramente definidos na narrativa? Então, nós temos aí, né, o das consultas médicas do menino, que é o momento referência. Vamos colocar aqui, esse é o momento do meio, né? E o passado em relação a essas consultas, e o momento posterior ao das consultas, né, onde tem a ocorrência do advérbio hoje. Então, esses são os 3 momentos ou épocas, né? O momento da consulta, que é o momento referência, o que aconteceu, o passado em relação a essas consultas, e o momento posterior a essas consultas. E a gente vai analisar que nesse momento posterior a gente vai encontrar aí o advérbio hoje. Letra B. Localize as 2 ocorrências do advérbio hoje no texto. Nas 2 ocorrências, o advérbio diz respeito à mesma situação? Então, vocês vão analisar o texto. O advérbio hoje aparece. E aí, esse advérbio diz respeito à mesma situação? Sim, né? O advérbio hoje se refere ao momento da enunciação, ao momento da fala. Então, quando você voltar no texto, você vai analisar que o hoje está indicando o momento da fala.
É como se fosse aquele momento atual. 5. Às vezes, o sentido de uma palavra ou de uma expressão só pode ser bem compreendido se levarmos em conta não só o enunciado ou a frase em que ocorre, mas todo o contexto em que a palavra ou expressão foi utilizada. Letra A. Na frase, Serafina, você hoje cheira a óleo castrol. Explique a lógica do pai do menino dirigida à dona Serafina. A gente analisa, o pai do menino era mecânico, ele era apaixonado pela profissão dele, né, pelo ofício dele, e ele quis fazer um elogio à esposa, né, quando fala que ela cheira a óleo castrol, ele estava querendo fazer um elogio, né, dizer que ela estava perfumada, né, que cheirava algo que faz parte do seu universo, né, que é a mecânica. Nenhuma mulher vai gostar de ouvir isso, já se ela entender o que é o óleo castrol, né? Mas na ocasião, a Serafina achou que ela estava sendo elogiada, né? A letra B. Que palavras ou expressões o pai utiliza em sentido figurado ao exigir que o filho seja submetido pelo médico a um exame geral? Né? O pai coloca como se o filho fosse um carro, né? Fosse um automóvel, né? Para fazer uma revisão geral, parte mecânica e parte elétrica. Ele usou palavras no sentido figurado, palavras que ele usaria para se referir a um carro, né? Letra C, no trecho. O filho fora confeccionado nesses namoros de unha suja, restos de combustível manchando o lençol, e oleosas confissões de amor. Qual é o sentido do verbo confeccionar no conto? E aí, quando fala que o filho fora confeccionado, confeccionar é fazer, né? Fazer algo, é confeccionar uma roupa, é produzir uma roupa, confeccionar um artesanato, né? Um porta-joia, produzir um porta-joia. E aí, no caso, o menino ele não foi produzido como uma peça, né? Esse confeccionar aí se refere, né, às atividades sexuais do casal, né? Que levaram à concepção do filho. Ele usou o verbo confeccionar para usar que foi o ato sexual em que o menino foi feito. E a número 6. Quando o doutor pergunta ao menino, dói-te alguma coisa? Ele se surpreende com a resposta, por quê? Letra A. Percebeu que a doença do menino era interminável? Letra B. O menino evidencia oferecer risco para a sociedade por ter traços violentos? Letra C. O menino era muito jovem para conhecer as dores que o simples fato de viver pode provocar? Ou letra D. O menino estava sendo irônico? Ou letra E. O doutor não tinha paciência com doentes que não respeitavam sua autoridade? Então, para o médico, né, para o doutor, por que ele surpreendeu com a resposta do menino, né? Quando o doutor pergunta ao menino, dói-te alguma coisa? E o menino fala que dói a falta da vida, né? Do fazer os versos, dói viver. E aí? Por que o médico ficou surpreso, né? Porque o menino era muito jovem, né? Para conhecer as dores que o simples fato de viver pode provocar. E, no entanto, ele já dizia que conhecia. Então, se a gente for analisar o conto, o menino que escrevia versos, ele é forte, né? Ele é marcante. Ele fala de um menino que gosta de escrever, mas que ele é reprimido, né? Principalmente pelo pai, né? Porque acha que essa sensibilidade toda que ele tem não seria a coisa certa, né? Para uma criança, para um menino. Então, encerramos aí a semana 2 do PET volume 2, referente ao segundo bimestre de língua portuguesa do primeiro ano. Espero ter contribuído aí com vocês. Fica aqui meu forte abraço e até a próxima semana.